Nesse vídeo eu vou usar o exemplo das Threadwives para mostrar para você como a gente num burnout ou no processo para chegar a um burnout abre mão da nossa força por acreditar que a gente não é capaz, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não vai suportar o julgamento das pessoas a nosso respeito, e como isso é a base para tudo de ruim que está acontecendo na sua vida. Mesmo que nessa sua vida a última coisa que você aceite seja acordar às 4 da manhã para fazer pão. Porque abrir mão da nossa força não está atrelado necessariamente a esse papo de energia feminina e masculina. E a gente vai entender isso direitinho aqui. Esse é o destaque do mês de outubro. Todo mês eu trago um assunto que me chamou a atenção e que eu achei relevante trazer aqui para a nossa conversa, que é sobre como sair do estresse crônico, como entender as nossas saídas, como se curar de um burnout, como lidar com o que nos dá medo de sermos julgados como preguiçosos e fracassados depois de tanto esforço e sacrifício que a gente fez. Meu nome é Roberta Caruso e esse é o canal Burnoutados S.A. Tem também um canal de aulas onde a gente aprofunda os assuntos que a gente começa aqui, um podcast, meu Instagram, livros, aulões, tudo para te ajudar nesse caminho de cura. E todos os links estão aqui no descritivo. Muito bem, temos a trend Threadwife. Ela surgiu lá no Tico e Teco e cresceu imensamente, vem crescendo imensamente e hoje nós vamos entender por quê. It is a woman who chooses to live a more traditional life with ultra-traditional gender roles. Primeiro, para quem não conhece, Threadwife é uma referência às esposas, wives, tradicionais, thread, ou seja, conservadoras, especificamente uma referência às esposas de antigamente. Se fala muito nessa referência das donas de casa dos anos 50, mulheres que foram educadas e incentivadas e cobradas a ocupar o seu tempo e energia, limpando, administrando a casa, cozinhando, cuidando dos filhos, das roupas, das contas, etc., utilizando para isso os recursos financeiros que o marido provia. Já eu acho que a referência está muito mais para esposas mormons ou amish, porque a coisa é realmente radical. Que rotina é essa da Threadwife? É acordar, ainda de madrugada, por exemplo, enquanto o marido e os filhos estão dormindo, para começar a fazer um pão para eles do zero. Do zero mesmo, é tipo fazer a manteiga a partir do leite cru para usar para fazer o pão, entendeu? E fazendo isso maquiada, perfumada, penteada e de salto alto. E aqui eu acho que a gente precisa começar a descascar essa cebola cheia de camadas. Então, a primeira camada é a questão de esta rotina de fazer pão 4 horas da manhã, do zero, ser demonizada. Porque assim, eu particularmente acho que se a mulher tá feliz, se ela tá se sentindo preenchida, se essa mulher tira desse estilo de vida o sumo de vida dela, o propósito de vida dela, tá tudo bem. É a mesma coisa de quem me pergunta, mas qual é o problema em ter uma vida medíocre? Já que eu sempre falo aqui sobre como a gente mediocriza a nossa vida, com medo de repetir o nosso passado depois de um burnout. Qual é o problema em ter uma vida medíocre? Nenhum problema, se essa vida mediana te fizer feliz. O problema, que eu sempre aponto aqui, é que a opção pela vida mediana, na maioria das vezes, é fruto do medo. Aliás, o vídeo que vai entrar domingo que vem vai ser justamente sobre isso. Por favor, não perca. É muito importante para a nossa conversa aqui do canal. Vai ser um vídeo sobre a opção em prestar concurso público da maioria dos burnoutados, tentando evitar, de novo, um ambiente de sobrecarga e que seja abusivo. Eu me lembro da atriz Lisandra Souto, que em determinado momento da carreira dela se casou e optou em se tornar uma dona de casa em tempo integral, para se dedicar ao marido, à casa e aos filhos. E aí a gente vai para a segunda camada da cebola, que é o efeito ar-condicionado de firma que eu sempre falo aqui. Ou seja, aquele ar-condicionado que ou tá no 18 ou tá no 30. Nunca tá em nenhuma temperatura intermediária. E o resultado é todo mundo o tempo inteiro insatisfeito e revoltado. Antigamente,
Nós estamos falando aí dos anos 50, tá? Vamos pegar os anos 50 porque é uma década emblemática, é a última antes das mulheres começarem realmente a entrar no mercado de trabalho. Na década de 50, existia um profundo preconceito com as mulheres que eram desquitadas. Desquitadas, porque não existia divórcio nessa época. E entre os mexericos das candinhas, sempre se criticava a mulher separada, a mulher desquitada. Porque, segundo as mexeriqueiras, segundo o padrão social da época, a mulher que tinha se separado não tinha dado conta de segurar um casamento, não tinha qualidades o suficiente para segurar um homem. Elas eram excluídas sem dó de todos os grupos de amigos, porque os maridos não queriam que as esposas começassem a ter ideias e as mulheres não queriam ficar mal faladas. Muitas delas eram tratadas como se fossem prostitutas, porque para se sustentar, elas trabalhavam fora. Tem uma minissérie maravilhosa que é de 86, que se chama Anos Dourados, em que a personagem da Beth Faria mostra perfeitamente essa situação e esse preconceito. Pois aos poucos as mulheres foram tomando o mercado de trabalho, por opção ou por necessidade, e na época da Lisandra Souto, que deve ser década de 90, quem sofria essa crítica, esse deboche e esse preconceito era a mulher que fazia o movimento contrário ao da massa que estava no mercado de trabalho, ou seja, a mulher que optava em abrir mão da carreira para ficar em casa. Então, se antigamente o preconceito era com a mulher que ao invés de ficar em casa ia trabalhar, nos anos 90 o preconceito já era com a mulher que ao invés de optar por trabalhar, optava em ficar em casa cuidando da família. Na paralela, o movimento de libertação das mulheres foi se organizando. Vamos então para a terceira camada da cebola. Como um movimento feminista, que aos poucos perdeu o breque e desceu a ribanceira. Ou seja, existe, na minha opinião, o feminismo que eu chamo de saudável. O feminismo que é aquele que nos faz questionar o machismo estrutural, já que o que é cultural e estrutural está sempre tão normalizado que a gente nem percebe, né? É um movimento que está dando voz para as mulheres, que está escancarando as dinâmicas abusivas de relacionamento em todas as esferas. E tem o feminismo que eu chamo de adoecedor, que é aquele que me faz pensar no feminismo como se fosse um foguete. Sabe quando o foguete, em algum momento, o foguete se separa da cápsula de comando e fica perdido no espaço, correndo atrás do próprio rabo? Eu já falei mais profundamente sobre isso nessa aula aqui. A questão é que o entendimento do que é feminista e feminino, pela parte que está correndo atrás do próprio rabo, acabou sendo loucamente confundido. O que é feminista, o que é feminino. Vamos para a quarta camada. E aí começou um papo de blogueira quântica sobre energia feminina. Rapidamente aqui, se você parar para ler sobre isso em fontes sérias, você vai ver que o conceito de energia feminina e masculina faz todo sentido. Mas não do jeito como a gente vê superficialmente falado nas redes sociais com quem tem o único objetivo de ter engajamento. Nas redes sociais, a gente ouve que um casal, por exemplo, que num casal, a mulher precisa estar na energia feminina, significando nesse discurso, energia feminina como sendo ser feminina. Usar florzinha, maquiagem, falar mole, sou tão desprotegida. É um desvio errado que entraram aí, entendeu? O mesmo desvio que fez a lei da atração virar essa bobagem de pensamento positivo. E por isso, tá perdendo toda a credibilidade. Mas esse é assunto para outro vídeo. Eu quero falar sobre energia feminina e masculina ainda em uma aula. É que eu não me sinto ainda dominando o assunto o suficiente para isso. Mas aqui, para hoje, para ficar claro, uma mulher que tá na energia masculina é uma mulher que passou a se dedicar integralmente à competição, ao trabalho e ao dinheiro. É uma mulher que foi ficando agressiva, centralizadora e controladora. Somos praticamente todas nós antes do burnout. Todas nós que falávamos, ai, deixa que eu faço que é mais fácil. E daí a fazer resmunga, né? Porque se eu não faço, ninguém faz, né? Eu não posso contar com a ajuda de ninguém. Amor, vai lá no mercado rapidinho. Ah, tá bom, deixa eu só trocar de roupa rapidinho. Cheguei, amor, não precisa mais, tá? Muito obrigada por nada. Ih, amor, a lâmpada queimou. Tá, amor, deixa eu só terminar de me mandar essa mensagem aqui. Ó, precisa mais não, já troquei, tá? Muito obrigada. Qual é o homem que aceita estar ao lado dessa mulher?
é um homem que está na energia feminina, é um homem passivo e infantil. Sim, minha amiga burnoutada, é por isso que você está sempre com a impressão que só tem homem moleque no mundo. Quando a gente começa a equilibrar essas energias, a gente consegue resolver essa dinâmica dentro de casa, nos relacionamentos, etc. Agora vamos pegar todas as camadas aqui e juntar. No momento em que a mulher passa a estar profundamente sobrecarregada e exausta, que ela passa a entender que ela não tem com quem contar e que ela, acessando as redes, tem contato com uma linha de pensamento que afirma que todo homem é um abusador, o que a isola mais, né? E que não há saída para quem está no capitalismo, o que a faz enterrar de vez qualquer intenção de realocar sua energia, talento, esforço e liberdade para realizar algum sonho ou tentar um caminho diferente. Nesse momento, a mulher vai escolher um dos dois caminhos, uma das duas temperaturas do ar-condicionado da firma, um dos números, 8 ou 80. Estamos na cultura dos coaches, onde não existe meio termo. Ou você é um vencedor, ou você é um fracassado. Ou você é a vítima, ou você é o opressor. Um pensamento infantil que nos adoece. E essa mulher ou vai para a linha do eu se faço por si só, não preciso de homem, mesmo exausto eu dou conta de tudo, mulher guerreira, Wonder Woman, e terminar com um burnout e a base de remédios, ou essa mulher vai pro lado de entrar num casamento disfuncional em que ela possa parar de se preocupar com boleto, ou seja, trabalhando para a família com o dinheiro que o marido provê. A maioria dos casos está sempre no 8 ou no 80. E normalmente quem está no meio está tentando chegar em uma das pontas. Porque nessa cultura só faz sentido quem está no 8 ou quem está no 80. Veja, de novo, se isso é uma opção, se isso foi uma escolha que deixa essa mulher feliz e realizada, não tem problema nenhum, é saudável. Porém, 99,99% das escolhas são feitas por medo, para fugir, por não se sentir boa o suficiente para sair daquela lama de outra maneira. Não vamos esquecer o que eu sempre falo sobre o fardo psicossocial da pobreza, que falo bastante nas aulas, em que a grande maioria da população cresce na pobreza acreditando que não pode sonhar, que não merece coisas boas, que não tem saída, que precisa se conformar. É por isso que todo mundo fica dando ibope para essas trends que mostram realidades e estilos de vida que jamais a grande maioria de nós vai conseguir ter. Vai somando as coisas e você vai chegar na trend das Threadwives. Gente, quando eu estava no auge do meu estresse crônico, eu achava que eu estava na década errada, que eu queria, no fundo, ser uma dona de casa. Digo mais, quando eu era criancinha, pequenininha, o meu sonho profissional era ser empregada doméstica. Por quê? Porque na minha cabeça maluca e inocente de criancinha, eu achava que uma empregada doméstica saía da casa dela e vinha para minha casa, entendeu? Que era super legal. E aí ficava lá até a hora de ir embora. Eu não tinha nada melhor do que essa perspectiva para uma carreira profissional ficar na minha casa comigo, né? Já que eu sempre, desde cedo, fui a pessoa que fica tentando ficar em casa e não interagir com humanos. Desde cedo, a minha predileção foi ficar quieta no meu canto em vez de ter que interagir com o mundo. Eu vivia numa bolha, quando eu era criança, que eu nem sabia que existia quem andasse num ônibus lotado. Eu achava que o ônibus estava sempre vazio, que era a hora que eu ia com a minha mãe, que ia de propósito na hora que o ônibus estava vazio, porque estava comigo. Eu não entendia que existia uma realidade onde as pessoas contassem dinheiro para comprar comida. Então, o meu pensamento sobre ser uma dona de casa dos anos 50 ia pelo mesmo raciocínio infantil e iludido. Uma coisa meio anos dourados, a parte bonita e romântica da classe média do Rio de Janeiro nos anos 50, aliás, como no seriado Anos Dourados. Mas quando eu comecei a entender o mundo, quando eu comecei a ler Nelson Rodrigues, aliás, recomendo esse livro aqui,
E o meu link para você comprar este livro está aqui embaixo. Eu comecei a entender que tinha muita coisa ali envolvida. Como, por exemplo, abrir mão da própria dignidade e se sujeitar a violências de todo tipo, tentando não ser julgada e não ficar no meio da rua com 3 crianças sem um puto no bolso. E é esse caminho que uma mulher que embarca nas Threadwives faz. Quando a Meghan e o príncipe Harry casaram, qual foi o meme que mais viralizou? Foi uma foto dela e a legenda: o olhar de quem nunca mais vai precisar se preocupar com o boleto. E aí você tem mulheres como, por exemplo, a esposa do Juliano Casarré, de quem nós já falamos aqui, com burnout, o tempo inteiro desesperada, sem saber para onde correr. Porque daí, gente, entra mais uma camada, que é a religiosa. Parte do estilo de vida das Threadwives é o conservadorismo cristão radical, que inclui a filosofia de que não se pode usar nenhum método anticoncepcional, que é preciso se abrir para quantos filhos Deus enviar. Por isso nós vemos as Threadwives em sua maioria com 8, 10, 12 filhos. E tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, até quando o marido quiser. Enquanto você fizer o que o seu marido quer que você faça, no dia que isso mudar, essa mulher fica sem lenço e sem documento. No dia que ela entender que está infeliz e exausta e quiser sair, ela não pode sair porque ela não tem nenhuma independência. Tem uma camada social também, porque essa realidade das Threadwives, essa escolha, mesmo que por medo, mesmo que por fuga, não tem como ser a realidade para a maioria das mulheres, ainda mais num país com tanta desigualdade quanto o Brasil. E aqui começa a diferença entre as Threadwives e as esposas troféu. A esposa troféu é lindíssima, magérrima, produzidíssima, branca e loura e lovely sexy, que passa o dia inteiro fazendo o tratamento estético, indo para academia e comprando roupa, e que tem em casa funcionárias que pegam no pesado por ela. Já a Threadwife pega no pesado ela mesma, ainda que dentro de uma realidade em que existe segurança financeira, pelo menos enquanto ela estiver ao lado daquele homem. E é muito triste, porque conforme essa trend vai aumentando e ganhando força, vai saindo na mídia retratos mais aprofundados dessas mulheres e você vai vendo que eram mulheres com sonhos, com projetos, com talentos claros, mas que acabam se deixando levar pela ideia de se anular para não correr riscos e não ter preocupações. E aqui tem uma mão bem pesada do conservadorismo cristão, da família tradicional, do papel da mulher na família, etc. E, de novo, se isso te deixa feliz, para mim tá tudo certo. É que a maioria escolhe este caminho para fugir do medo. O medo de não dar conta dos boletos, o medo de cair num estilo de vida de insegurança financeira, o medo de ser criticada porque não tem um relacionamento estável, o medo de repetir a história da mãe, da avó, quando elas tiveram vidas muito duras, o medo de não fazer tudo o que se espera dela na família, no grupo social. A maioria são mulheres que têm uma autoimagem muito ruim, que tiveram uma criação muito rígida, um total desconhecimento de quem é e que acaba sendo uma presa muito fácil para manipulação de um homem que quer ostentar um estilo de vida em que ele é o rei absoluto. Inclusive a gente vê muitas, mas muitas delas, falando sobre ser submissa ao marido, com grande orgulho. O que significa na prática não ter voz nunca. Ter que baixar a cabeça e fazer o que ele quer. E desculpa, quem que acha que isso não é estressante? Enfim, mas a manipulação é num nível que essa mulher acaba se enganando e achando que o que o homem quer realmente é o melhor para ela. E é por isso que o final desse caminho também vai ser exaustão e burnout. Depressão e ansiedade, assim como a mulher que está independente não pode contar com ninguém, sempre sobrecarregada e exausta. A resposta para uma coisa, para o 8 acaba sendo 80. E os dois lados sempre são adoecedores, né?
Tudo muito suprimido para que não haja possibilidade de terapia para essas mulheres que estão na ponta da submissão. Muitas vezes, quando o monte de remédio que essa mulher toma não dá conta e é necessário que ela entre em terapia, não tenha a menor dúvida que o marido, com todo o seu dinheiro, tem nas mãos o relatório do que é falado em cada sessão. E isso é mais anos 50 impossível, gente. Nos anos 50 era super comum o marido ter controle da terapia que a mulher estava fazendo, inclusive porque fazer terapia naquela época era praticamente assinar um atestado de doida. E cabe falar aqui também sobre burnout afetivo e parental, porque é nesse ambiente de exaustão, submissão, falta de autonomia e indignidade que nós temos as mães sobrecarregadas ao extremo. Ou, na outra ponta, as mulheres que se viram sem saída e sem recursos e não tiveram nenhuma outra alternativa a não ser destruir a sua vida e a sua saúde, tentando dar aos filhos uma possibilidade dessa dinâmica terminar nela. De todo modo, nas duas pontas, são mulheres que estão adoecendo por não haver nenhuma saída visível a elas. E não ver saída é o que nos dá nossa cultura. Uma noção de que a gente precisa ir para uma ponta ou para outra, sem meio termo, sem alternativa. E quem está numa ponta critica agressivamente quem está na outra ponta. Quem está no meio está fazendo de tudo para chegar numa das duas pontas, aquela que faz mais sentido. Ter um marido que me sustente para que eu possa me dedicar à minha família, ou não ter homem nenhum, porque eu preciso ter um cargo alto para ter dinheiro e ser independente, fazer o que eu quiser, não depender de homem. Quem está no meio está tentando fazer de tudo para chegar numa das duas pontas, postar nas redes sociais que chegou numa das duas pontas e ficar famoso, ganhar dinheiro, porque é só a saída da fama e do dinheiro que se vê quando a gente acha que não é bom e capaz o suficiente. Já no burnout afetivo, que na minha opinião nem existe, tá? Mas vamos assumir aqui que existe, porque no fundo é um processo de estresse crônico que, somado a outras coisas, pode virar um burnout. Não vamos aprofundar para manter o foco. O burnout afetivo é a definição que dão a exaustão e a ansiedade crônica, seguida de frustração e, portanto, depressão, ainda que não num nível de transtorno, das mulheres que estão cansadas de tentar um relacionamento nos aplicativos. Estão cansadas de tentar um relacionamento estável através dos encontros de aplicativos de namoro. Por que eu disse que não existe, mas que pode ser um ambiente interno propício ao burnout? Porque a gente burnouta justamente quando se soma à sobrecarga e a um ambiente abusivo, nossa autoimagem ruim. A autoimagem de quem se vê não sendo bom o suficiente, não sendo capaz, não sendo bom o suficiente, não sendo digno, talentoso, não estando dentro dos padrões sociais, não estando encaixado nesses padrões da sociedade. A pessoa que, ao invés de focar no autoconhecimento, foca em arrumar um relacionamento, para que estar num relacionamento faça com que as pessoas em volta entendam que ela é uma pessoa bem-sucedida. E aí, essa pessoa vai cair fatalmente num relacionamento merda. Seja porque ela está indisponível emocionalmente e vai atrair outra pessoa indisponível emocionalmente, seja porque ela está na energia masculina ao extremo e vai atrair um moleque, seja porque ela é presa fácil dos manipuladores por não entender a própria força e construir a vida de forma a fugir do que pode trazer à tona algum trauma. Mas toda vez que a gente escolhe um caminho na vida porque não tem opção, ou porque sente que precisa fugir ou se proteger, o final da história vai sempre ser exaustão, remédio, depressão, ansiedade e estresse. Essas donas de casa tradicionais são, na sua maioria, resultado de um ambiente muito disfuncional que foi normalizado e dela ter sido ensinada desde sempre que não tem como esperar muita coisa da vida. A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Vocês não nascem homens, vocês se tornam homens. A gente é construído pela sociedade, pela cultura, pela nossa infância, pelos exemplos à nossa volta.
E quando a gente vem de ambientes em que nos fazem acreditar que nós não somos a pessoa foda que nós na verdade somos, ambientes em que nos fazem acreditar que nós não temos nada de especial para pôr no mundo, a gente se constrói como uma pessoa que está disposta a aguentar indignidade. E daí a gente burnouta e culpa o capitalismo, a empresa, o chefe, sem assumir nenhuma responsabilidade. Porque muitas coisas realmente a gente não pode escolher. E a gente tem que engolir a injustiça da vida. Mas no momento em que a gente se vê escolhendo o caminho de abrir mão da própria vida para construir crianças que estejam iludidas de que repetir o ambiente de casa é o melhor para a sociedade, aí é preciso aprofundar o autoconhecimento, gente. Não dá para fazer essa escolha, mesmo que seja a escolha de seguir e admirar essas mulheres, mesmo que seja a escolha de ir para um caminho radicalmente oposto, mesmo que seja a escolha de admirar e seguir quem está nesse oposto, sem parar para refletir em todo um meio termo entre essas duas pontas, em toda uma massa que está parecendo um monte de zumbi, seguindo o que falam, o que cobram, sem procurar resolver a vida como um adulto. Nessa infantilidade de falar que não tem saída, que é vítima, que o capitalismo é cruel. É isso que você acha que a sua vida pode ser? Ficar compartilhando meme de Rivotril e xingando bilionário? Ai, sério? O que você tem para impactar o mundo? Quais são os seus talentos? Onde estão as saídas? Não vem comentar militando, porque para mim o que você está falando é: tenho medo de ir atrás da minha força. E eu não respeito quem tem medo de descobrir do que é capaz. Eu entendo quem acreditou que não era capaz, porque é o que nos ensinam. Mas eu não respeito quem, diante de um burnout, faz de tudo para se convencer de que é uma vítima injustiçada do sistema e que nada tem a fazer para sair dessa situação. Esse negócio de terapia sem consciência de classe é coaching. É você para mim? É você mirando no neoliberalismo? Acertando na Sarah Shiva. Deixa de ser ridículo. É preciso entender quem a gente é para não ficar à deriva nas trends de internet, aprofundando mais e mais o ressentimento de achar que quem não tem dinheiro não tem saída, saúde e felicidade. Ah, pronto, falei. Quer um exemplo? Agora, vou falar do Lojong, que é o nosso parceiro aqui. E você vai pular o vídeo, porque meditação não vai resolver os seus problemas. O que resolve é ter grana para pagar um médico bom. Mentira! Isso é preguiça sua de fazer o trabalho duro que a gente tem que fazer para sair de um burnout. E a meditação e o mindfulness são uma das partes mais importantes do tratamento, porque essa cabeça ansiosa, tagarela e acelerada gera emoções, e essas emoções geram sintomas físicos como estresse, como ansiedade. E assinando o plano premium do Lojong, de cara você já tem 70% mais de chance de realmente baixar a ansiedade e o estresse. E aí vai ficar mais fácil para você dormir, para você mudar a alimentação, para você sair um pouco dessas trends de rede social, para você aprofundar a terapia, tirar o seu corpo do estresse crônico e entender quem você é, quais são os seus talentos, o que você quer da vida, o que te faz feliz. Lojong é o início de um caminho que termina com você olhando para essas trends e conseguindo entender e ver como essas pessoas estão machucadas. E não uma possibilidade de carreira ou um modo de vida que possa te tirar dos seus problemas ou da sua realidade. Só que tem o seguinte, se você assinar o plano premium pelo app, sem usar nem link nem cupom, você não vai ter desconto, não vai poder parcelar e vai ter uma semana de teste gratuito. Então, vai já pelo link, assina pelo link, já clica no link, já assina e abre o aplicativo, porque você vai ter desconto, vai poder parcelar o valor total com desconto em 12 vezes e você vai ter um mês inteirinho de teste gratuito. Passou um mês, você não curtiu? Cancela. Mas se você curtir, você não corre o risco de ficar sem desconto e sem poder parcelar. Ok? O link está aqui no descritivo, está no comentário fixado. Eu tenho certeza que você vai adorar esse app. Queria recomendar também um documentário da Netflix chamado Meu Querido Bob.
E eu queria que você, ao assistir, prestasse atenção no ambiente familiar da moça, na questão da cobrança para que as mulheres se casem, nas expectativas que a moça tem sobre si mesma a partir disso, porque ela está sempre se sentindo velha demais para constituir uma família, e como ela se manteve em um relacionamento altamente abusivo e absurdo, porque o cara não existia. É disso que eu tô falando. Do quanto a gente se afasta de nós mesmos para focar toda a nossa energia em se encaixar num padrão. E como isso nos faz aceitar a indignidade, a exaustão, a ansiedade e a depressão. Até o próximo.